Então, meu nome é Tatiana Arais Junques, eu tenho 45 anos, eu sou de Curitiba. Minha profissão eu sou juíza de direito aqui em Curitiba. Já estou há 17 anos na carreira. Aqui em Curitiba já estou há uns 12, 13 anos, desde que o Pedro nasceu. Então também tenho o Pedro, meu filho, meu único filho, que é a razão da nossa vida. E eu já estou, desde que eu cheguei em Curitiba, eu sempre trabalhei na Vara Civil. Então eu estou na 16ª Vara Civil, aqui na capital, desde que vim do interior. Fiquei no interior mais ou menos uns 3 a 4 anos. Quando engravidei, fiquei desesperada para voltar, porque meu marido ficou aqui. E a gente sempre combinou que no início da carreira, cada um poderia buscar o seu sonho profissional, os seus objetivos. Então nós casamos e assim que eu casei, acabei indo para o interior. Então tivemos ali uns 4 anos de casamento de final de semana. Mas eu entendi que o Rodrigo precisava ficar, porque também era o início da carreira dele de advogado. Ele entendeu também que eu tinha que ir para o interior e ficamos assim durante 4 anos. Quando engravidei, então daí fiquei meio desesperada para vir para cá, porque minha família mora aqui também. E desde então também, depois que engravidei, decidi que sempre gostaria de ficar mais no civil e decidi não trabalhar mais no crime. Isso porque até então sempre imaginei que se eu tivesse que sacrificar alguma coisa, minha vida, minha integridade física, pela profissão, eu faria, mas por mim. Só que quando chegou uma outra pessoa, né, o Pedro no caso, me senti muito insegura de ele estar exposto a essa situação, a uma ameaça, a algum tipo de agressão a ele. Então resolvi, desde então, só trabalhar fora da vara criminal, fora da vara de infração de adolescentes também. E também depois de ser mãe, não quis mais também atuar em vara de infância de adoção, de medidas protetivas de criança, porque entendo que é uma matéria pesada, são crimes assim dificílimos de lidar e todos os dias audiência, e então, para mim, eu achei que ia ser muito puxado, muito pesado. Então hoje estou no direito privado, estou no direito civil e estou feliz lá, estou super realizada. O direito ele veio de uma forma meio inédita na minha vida, porque na minha família, tanto a família da minha mãe quanto a do meu pai, não existiam pessoas que tinham feito direito. Naquela época, até então, as famílias descendentes de japoneses, que como é a minha, né, tanto de pai quanto de mãe, todo mundo foi meio que para medicina, para odonto, foram para engenharia. E a parte de direito nunca foi muito explorada pelos descendentes de japoneses, dos orientais. E isso daí se dá porque antigamente existia a barreira do idioma. E como a gente sabe, direito é escrita e é verbal, né? A fala é muito importante. Então, os descendentes eles se sentiam excluídos desse tipo de profissão, em que precisaria escrever, em que precisaria falar português, né? E aí, quando eu decidi fazer direito, foi um choque, porque todo mundo imaginava que eu seria médica, né? E eu nunca quis. E então até me lembro do meu pai questionando, mas puxa vida, e aí tinha aquela visão, né? Direito, mas aí vai defender bandido, né? Que coisa mais, né, retrógrada, enfim, é uma coisa meio diferente do que a gente trata, né? Mas fiz direito, resolvi fazer direito e durante a faculdade decidi então ir para a magistratura. Foi outro choque. E até depois que eu passei no concurso, meu pai me confidenciou, falou, olha, quando você disse que queria ser juíza, eu fui cético, mas eu não te falei, porque achava que era uma coisa tão inatingível. Por quê? Porque não existiam pessoas que tinham feito direito e muito menos magistrados na nossa família. Sempre tiveram aquela visão de que a magistratura era para os outros, né?
e não para nós. E a minha mãe também diz hoje assim, nunca conheci um juiz na vida, nunca enfrentei um juiz na vida e fui ter logo a minha primeira filha sendo magistrada, né? Então hoje, claro, é um motivo de orgulho para minha família. A minha irmã também depois fez direito, a minha outra irmã daí seguiu o que a minha mãe, né, gostaria e foi ser médica, mas então o direito ele veio assim muito por estudar os outros. Eu sempre gostei muito de português, sempre gostei muito de ler. História para mim também sempre foi uma matéria que eu tive facilidade e a parte de exatas também era o meu fraco. Então, o direito veio naturalmente para mim. Hoje em dia eu penso assim, se eu não fosse juíza, se eu não tivesse feito direito, o que teria feito? Eu não sei nem dizer, porque naquela época também nem me dei essa oportunidade ou a possibilidade de pensar em fazer alguma coisa alternativa ao direito, né? Então, hoje me sinto realizada e outro dia eu escutei uma frase no Instagram mesmo, em rede social, dizendo assim, você já se deu conta de que você vive hoje muita coisa que você sempre pediu ou que você desejou lá atrás. Às vezes a gente no dia a dia não dá valor para aquilo que a gente vive, para aquilo que a gente conquistou e o que a gente tem, né? E aí eu falo até hoje para todas as pessoas, para o pessoal do meu gabinete, é uma coisa tão boba, né? Ver aquele meu nome estampado ali na porta do gabinete do fórum, como juíza titular, no Fórum Civil, onde eu sempre quis trabalhar. E eu sempre desejei que o meu nome estivesse ali na porta. Então, esses dias me dei conta disso, fui abrir a porta, fui entrar, a gente sempre está naquela correria, naquele estresse, e aquilo veio para mim assim, um sentimento de uma gratidão tão grande e uma forma de realização pessoal tão grande que aquilo transformou meu dia. A partir dali também passei a talvez reclamar menos, a dar mais valor e até entender que assim, quantas pessoas gostariam de estar ali e não conseguiram, né? Então, isso é uma coisa que hoje me traz, eu sou muito realizada em ser juíza, em trabalhar com o que eu trabalho, né? A magistratura não tem aquele glamour que as pessoas acham, né? Com a autoridade vem muita responsabilidade, né? A gente trata de muitas coisas, patrimônio, dinheiro, liberdade das pessoas e a gente faz a diferença, né? Com uma decisão certa ou uma decisão errada. Então, ainda que haja milhares de processos sendo julgados por nós, a gente tem que pensar também que são milhares de pessoas que estão esperando, né, uma decisão, uma posição para resolver de repente um problema muito grande na sua vida, que está travancando, né? E a gente que trabalha direto com o processo, a gente já não percebe mais como um processo é estressante na vida de uma pessoa, né? Então, isso é algo que a gente sempre procura lá no meu gabinete, e eu mesma no dia a dia, entender que cada processo é uma pessoa que está dormindo menos, que está se preocupando, que está contabilizando aquele processo como algo que ela precisa resolver na vida dela. Então, a gente tenta, da melhor forma possível, resolver, e resolver de verdade, não só no papel, né? Eu tenho muitas vezes que eu volto para casa do fórum, dirigindo sozinha, e fico imaginando se eu tomar essa decisão ou outra, como vai ser para a parte e para a outra parte. Então, as pessoas acham que talvez o juiz não pense sobre as coisas fora do fórum, mas a gente pensa. Às vezes a gente até perde o sono por causa disso, né? Final de semana, às vezes você está ali numa hora de lazer, mas está imaginando ou se lembra de algum caso que está ali correndo. Às vezes aparece na televisão também alguma coisa, esse aqui está comigo, né? E a gente sabe que as pessoas estão esperando o que a gente vai decidir. Mas, enfim, a magistratura e o direito entraram assim na minha vida, é uma coisa que faz parte, é uma coisa muito importante, mas não é só isso, né? A gente também não pode se reduzir ao que a gente faz, ao que a gente trabalha, né? Existe um outro
uma outra parte da nossa vida que ela precisa existir até para que você seja um juiz melhor, né? Não esquecendo da parte humana, da parte de toda a experiência de vida que a gente tem, né? Isso a gente tem que levar para o processo, a gente tem que entender que cada caso é um caso, as pessoas elas pensam de uma forma diferente, quando a gente vai para o interior, o julgamento também às vezes é diferente porque o costume nos lugares é diferente, né? Ah, mas por que a senhora não pegou um recibo? Porque eu não vou pegar um recibo de uma amiga, né? Paguei para ela e a gente sempre se confiou. Mas aí a senhora não fez um contrato? Não fiz um contrato com o meu vizinho, né? Então, isso tudo a gente vai aprendendo, né, com o dia a dia. E também essa questão da sensibilidade também, de entender que pessoas mais simples não entendem a lei como a gente entende, né? E a gente precisa aplicar a lei, obviamente, mas de uma forma levando em consideração todo mundo que gira ao entorno daquelas pessoas, né? Curitiba é diferente, né? A gente julga com centenas de juízes juntos também, mas no interior é só você, né? E é só você com aquela comunidade muito pequena. E que uma decisão ali faz um estrago ou uma melhoria gigantesca, né? Mas hoje em dia encaro assim o direito, Chica. Como mulher oriental, eu acho assim, inicialmente, talvez não pela raça, pela origem, pela descendência. O que com certeza senti inicialmente na magistratura foi, primeiro, pela idade. Eu passei com 27 anos. Então, ali, indo para o interior, é pior ainda, né? A gente lida com pessoas com advogados muito mais velhos, né? De outra geração, e que acabam tendo que respeitar a gente pelo cargo, né? Não pela aquela figura do juiz que todo mundo tem na cabeça, né? Aquele senhor grisalho, mais velho, com bigode, que fala grosso, que fala alto, e aparece uma menina, né, para julgar e para presidir uma audiência. Então, isso eu senti. Não senti, nunca tive assim uma situação em que tenha sido desrespeitada diretamente, mas percebia que muitas das minhas decisões não eram bem recebidas e era muito por conta da idade. Em outras situações, percebi que era por conta de ser nova e mulher. Isso com certeza. Nunca também sofri ou senti ou passei por uma situação em que fui diretamente desrespeitada pela condição de mulher. Mas a gente percebe que algumas falas que temos que ouvir, muitas vezes acho que não seriam faladas para um juiz homem, mesmo um juiz homem jovem. Certa vez numa comarca, até uma outra juíza titular estava me contando, a corregedoria foi lá e de praxe eles avisam anteriormente, né, antes, os advogados. Então, que semana que vem a corregedoria estará lá, né, naquela comarca, e os advogados que quiserem conversar com o corregedor para contar algum problema com os juízes ou com o cartório, podem marcar. E ela estava me dizendo que havia um advogado na comarca, bem antigo, e que marcou uma reunião com o corregedor da época, e ele disse assim: corregedor, nós estamos querendo saber quando o tribunal vai voltar a prestigiar a nossa comarca e mandar um juiz homem, porque nos últimos anos só temos tido mulheres juízas e promotoras. Então, nós nos sentimos desprestigiados aqui. E aí perguntei o que o corregedor disse. Ela disse assim, que ele falou, doutor, eu acho que o senhor tem que se sentir lisonjeado, porque essas mulheres, elas estão estudando mais, elas estão passando mais no concurso e são pessoas extremamente gabaritadas e preparadas. A comarca onde vocês estão é uma das comarcas mais produtivas e que tem menos reclamações. Então, se sinta lisonjeado. O Tribunal de Justiça está cuidando dessa comarca e agradeça a todas as magistradas que passaram por aqui.
Então, assim, são coisas que a gente acha que não existem, mas existem, né? Até hoje. Aqui na capital, até que não senti tanto. Outro dia, até numa audiência, eu até destaquei isso. Eu falei assim, engraçado que estamos eu de juíza, a promotora mulher, as duas advogadas das duas partes mulheres, as partes eram mulheres, as testemunhas eram mulheres. Só o meu funcionário do cartório que estava fazendo a audiência, que é o Edson, é um homem. Então eu falei assim, isso é uma coisa que é a atualidade. Nós estamos cada vez mais também, não tomando conta, mas estamos presentes, né, no mundo jurídico. E isso eu falo pelo mundo jurídico porque é onde eu trabalho, né? E é algo que a gente tem que enaltecer realmente. A audiência, inclusive, ela flui diferente quando existem só mulheres. E muitas vezes no início só estava eu de mulher em salas de audiência, só eu. Promotor homem, os advogados homens, as partes homens, testemunhas, o escrevente, todo mundo. E eu sempre fui, né, uma mulher sozinha. Hoje em dia, não. Hoje a gente já vê outras situações, né? O meu gabinete hoje, não propositadamente, mas hoje somos só mulheres também. Minhas assessoras, as últimas estagiárias de direito de graduação também que estiveram lá eram meninas. E é uma coisa também que flui diferente. A gente tem uma dinâmica diferente para trabalhar entre mulheres só, né? Mas, de qualquer forma, acho que ainda a gente sente algum tipo de resistência, né? As pessoas têm aquele estereótipo de juiz, né? Eu até fico feliz quando as pessoas falam, você é juíza? Porque você não tem cara de juíza. Fico feliz porque eu sei que tipo de imagem que as pessoas têm, né? Enfim, eu senti já esse tipo de discriminação, mas hoje em dia cada vez menos. Acho que se as pessoas pensam isso da gente, elas não estão mais falando, pelo menos, né? Pode ser que seja um pouco clichê, né? Mas a minha mãe com certeza vai ser sempre a mulher que vai me inspirar, né? Não porque a mãe, mas a minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou fora. Ela também é formada em farmácia bioquímica, trabalhou a vida toda, fez de tudo para que a gente conseguisse estudar, eu e as minhas irmãs. E o que ela sempre nos ensinou era isso, que a gente deveria estudar e que a gente deveria ter a nossa independência, especialmente a financeira, para que a gente, quando casasse, né, a gente pudesse estar casada porque nós queremos estar casadas, não porque nós precisamos de um provedor, né? E hoje a gente vê que não existe outro caminho que não o estudo, que não o trabalho, né? Então, isso eu vou levar a minha vida toda, esse ensinamento da minha mãe. E ela trabalhou muito, por muitos e muitos anos, até a aposentadoria. É uma pessoa que sempre agregou a família, sempre nos inspirou realmente nesse aspecto de sempre estar ali batalhando, não ficava reclamando da vida, sabe? Então, isso é algo que vou levar para sempre e é sempre a mulher que vai me inspirar, até meu último dia de vida. Nessa linha da minha mãe, eu queria dar o recado de que estudar e se instruir é sempre algo que sempre vai ser positivo na vida de todo mundo, não só das mulheres, mas especialmente das mulheres. Quando eu estive em varas que atuam em violência doméstica, a gente percebe muitas mulheres ficam com aquele parceiro, com aquele marido, aguentam violência tanto física quanto psicológica, aguentam pelos filhos também. Os filhos, às vezes, também sofrendo algum tipo de violência, de agressão, mas porque não tem para onde ir. E isso, se você trabalhar, se você estudar e tiver a sua independência, de alguma forma isso vai ajudar. Então, eu sempre digo, até para o meu filho, estudar nunca é perda de tempo. Qualquer coisa.
É um curso para aprender a fazer bolo para fora? É um curso para melhorar o seu currículo? É alguém que não teve uma instrução, né, mas poder fazer um curso de cabeleireira, um curso de técnico? Isso tudo ninguém te tira. Então, estudar e se cuidar, não só esteticamente, mas intelectualmente, só te leva para frente. Nunca é perder tempo. E nunca deixar que ninguém diga que você não vai conseguir, que isso não é para você, né? De repente, se alguém tivesse me falado, magistratura não é para você, direito não é para você, porque você é japonesa, porque você não tem ninguém que possa te guiar, te orientar, talvez tivesse desistido lá atrás, mas ainda bem que nunca ninguém me falou isso. O meu pai achou, mas ficou quieto, né? E então eu acho que é essa inspiração, assim, sabe? Não deixar que as pessoas te tirem um sonho, mas também lutar por isso. Não esperar que as coisas venham. A gente precisa estudar, a gente precisa sacrificar, às vezes, algumas coisas para que a gente possa chegar lá na frente e, de novo, né, olhar o nome na porta do gabinete.